Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua. Olá, ouvintes. Já começa aqui mais uma edição da Voz da América e como é sexta-feira, é dia do Angola Fala Só. Das 17h30 às 18h estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655 e depois a partir das 18 horas, hora de Angola, claro está, até às 18h30 estamos em onda média. Devido às circunstâncias causadas pela epidemia do coronavírus, este é um programa um tanto ao quanto especial. Não está a ter lugar ao vivo, como é costume, no nosso estúdio. O programa foi gravado com a ajuda da Mayra de La Salette em casa dela, eu também estou em casa. Mas, de qualquer maneira, temos aqui connosco André Mussamo, portanto, mestrado em Ciências de Informação. Ele é jornalista, docente e, claro está, temos aqui Teixeira Cândido, do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. E, portanto, vamos discutir os meios de informação. Teixeira Cândido, eu vou começar por si. Portanto, você teve esta reunião com o Ministro da Informação, Comunicação Social. A questão em análise foi a situação dos órgãos de informação privados que estão a atravessar dificuldades. Como é que decorreu essa reunião e o que é que foi decidido, se é que algo foi decidido? Sim, em princípio não foi decidido ainda nada. Foi um encontro que resulta de uma carta com um grupo de jornalistas, um grupo de órgãos de comunicação social, mas o Sindicato dos Jornalistas Angolanos endereçou ao Sr. Presidente da República uma carta no sentido de solicitar a este um apoio, uma ajuda, uma intervenção, na medida em que os órgãos de comunicação social hoje atravessam uma crise acentuada, resultante não apenas da pandemia de Covid-19, porque a crise dos órgãos de comunicação social é posterior a isso, é anterior a isso. O que aconteceu é que a pandemia trouxe os órgãos até o limite. Muitos deles têm já a composição de trabalhadores para poderem despedir, e como sabem, alguns deles eram alimentados pelas igrejas, não havendo cultos nessa altura por conta do estado de emergência, não há publicidade, e então um conjunto, quer dizer, um concurso de situações que colocam os órgãos de comunicação social nesta altura numa situação crítica. Está bem. Nós já vamos voltar ao tema, Cândido Teixeira, sobre como é que essa ajuda pode ser feita, mas eu quero perguntar ao André Mussamo uma questão que me salta de imediatamente à cabeça, é que parece haver aqui, vá lá, uma ironia, se não mesmo um paradoxo, da imprensa privada, aos meios de informação privados, não sei se aplica também à televisão e à rádio, presumo que sim, portanto, os órgãos privados estarem a pedir ajuda ao Estado. O que é que você acha disso, André? Bom, os órgãos sempre, apesar de terem essa designação de privados, mas na sua gênese sempre foram órgãos criados, sustentados com fundos provenientes do Estado, porque os nossos maiores investidores no setor da comunicação social, aqueles cidadãos que se constituíram com capacidade para criar meios, grande parte deles sempre estiveram, de uma ou de outra forma, ligados à elite governante. Há pouquíssimos, alguns heróicos, vamos assim, com as devidas aspas, que desde o surgimento ou a instauração da democracia no país, criaram órgãos por vocação, por vontade e apego ao jornalismo. Estes são pouquíssimos. E então, ao acontecer uma crise econômica, o Covid é simplesmente uma gota que vem transbordar o copo, porque nós já vimos vivendo uma crise já de alguns anos, praticamente desde 2014, 2015, que os rendimentos no país foram minguando. Sim. Naturalmente, estas pessoas
foram perdendo capacidade de continuar a sustentar os seus negócios, porque a partida o negócio na área da comunicação social não deve ser assim tão rentável. Naturalmente, estes investidores, estes acionistas, serviam-se de outras fontes, de outros negócios para poderem sustentar estes órgãos. Então, é óbvio que, por esta altura, a crise acentua-se. Muito bem. Cândido Teixeira, a minha pergunta agora, antes de passarmos, eu tenho a dizer que tenho aqui algumas perguntas já de ouvintes, portanto, que me mandaram perguntas pelo e-mail, mas antes de passarmos a isso, qual o tipo de ajuda que o Estado pode fornecer aos órgãos de informação privados? O Estado também, nesta altura do campeonato, por assim dizer, não tem muito dinheiro, não é? Portanto, qual é a ajuda que vocês, no sindicato, e esses órgãos de informação privados querem do Estado? Bom, João Santa Rita, deixa-me tentar esclarecer aqui uma situação. Primeiro, a nossa lei de imprensa, nos termos do seu artigo 15º, prevê que o Estado deve criar incentivos para a comunicação social. Na verdade, estamos aqui na presença de uma oportunidade que vai impulsionar ou deverá impulsionar o Estado a concretizar esta lei. Portanto, a lei prevê isso. Aliás, a própria Constituição da República de Angola diz que o Estado tem o dever de garantir a diversidade de órgãos de comunicação social. Ora, estamos a falar de uma economia emergente, estamos a falar de uma economia em que não há famílias ricas, na medida em que o pouco patrimônio que algumas herdaram da época colonial redundavam basicamente em alguns terrenos que não teriam grande valor na altura, e por isso mesmo o Estado se compromete a incentivar a comunicação social através de incentivos que ocorrem no setor da comunicação social, como ocorre nos outros setores. E queria talvez complementar a história, a opinião do André Moçambo, em que a situação é transversal. Estamos a falar, de facto, desses grupos que surgiram por conta dessas pessoas próximas à elite política, mas estamos a falar, por exemplo, de órgãos como a Rádio Eclésia, ok? Que não têm condições. Estamos a falar, por exemplo, como iniciativas de jornalistas individuais que querem ter um portal, um site, conseguem, por exemplo, ter 10, 7, 8 profissionais numa redação, ou mesmo a partilharem vários espaços, mas a situação é transversal e, como disse o André, decorre exatamente da queda da publicidade. Portanto, respondendo à pergunta de João, qual seria o tipo de ajuda? Ora, há um conjunto de propostas, uma das quais tem a ver com aquilo que acontece nas outras realidades hoje, que é o Estado poder comprar antecipadamente a publicidade institucional. A outra tem que ver com a hipótese de haver isenção fiscal. A outra pode ser, por exemplo, uma linha de créditos. Portanto, são situações que, não sei, aí nos Estados Unidos da América, por exemplo, sei que houve uma iniciativa de senadores que escreveram para o governo federal a tentar solicitar um apoio para a mídia local e mídia nacional. Em Portugal tivemos essa situação. Em Cabo Verde, por exemplo, o governo cabo-verdiano também fez isso, na África do Sul, na Inglaterra, portanto, é verdade que essas iniciativas nos outros países são decorrentes, são recorrentes. Em Angola poderá ser pela primeira vez. E é verdade que, e eu compreendo a pergunta do João, é que como eventualmente, talvez o João esteja a dizer, como é que poderemos conciliar esta ajuda com a nossa independência? Provavelmente a pergunta de João tem este fim. Sim, exatamente. Bom, João, compreendo que hajam esses receios, primeiro porque é nova a situação, segundo porque não é comum os órgãos de comunicação social solicitarem uma intervenção do Estado, mas temos que olhar para o papel que a imprensa joga numa democracia emergente como Angola. Agora, a independência editorial de cada órgão de comunicação social dependerá necessariamente da sua gestão e também dos próprios profissionais. Entendemos nós que os profissionais têm de reforçar o mecanismo de autorregulação para não permitir interferência externa na gestão editorial dos nossos próprios órgãos de comunicação social. Por um lado. Por outro lado, hoje é muito difícil para os órgãos convencionais controlar a informação dos profissionais, porque se eu for impedido de publicar a minha informação no meu órgão convencional, eu tenho as redes sociais, a partir do qual posso fazer chegar a informação. Portanto, hoje é muito difícil. Não vale a pena termos a ilusão de que basta haver um apoio para que o Estado possa eventualmente controlar as linhas editoriais dos órgãos de comunicação social. Ou seja, a informação que se quer eventualmente
fronteira não será contida, porque os jornalistas hoje têm várias plataformas a partir das quais podem fazer sair essa informação. Já vamos voltar a esse assunto. Eu quero dizer que concordo. Eu, aliás, antes do programa começar, estava a ler uma reportagem, uma peça sobre a informação nos Estados Unidos. E o que está a acontecer nos Estados Unidos, e já vinha acontecido, é que os jornais regionais estão a desaparecer. E uma proposta que é feita é precisamente nessa de que os governos, regionais ou estaduais, poderiam pôr a sua publicidade, aquela publicidade do Estado que eles têm que sempre pôr em jornais, através desses jornais. Mas já vamos voltar também à questão das gráficas, mas eu quero começar agora aqui com uma pergunta e vou começar com o André Mussamo. É uma pergunta que está aqui repetida, portanto, eu vou dar aqui alguns nomes. É do Felício Paulo Lemos e também do Mbuco Samuel. E a pergunta é bem simples, André Mussamo. Há liberdade de imprensa em Angola? É tão simples quanto a resposta. Não, nem tanto para o mar, nem tanto para a terra. Não é? Desde 1991, temos de ser honestos e reconhecer que demos alguns passos. Só que a expectativa da sociedade é que esses passos tivessem sido maiores do que foram. E então, quase sempre, a tendência é repercutir que não há liberdade. Há alguma liberdade, mas eu, pessoalmente, também acho que devíamos ter feito maiores progressos. Devíamos ter conseguido melhores resultados. Porque hoje, felizmente, já não estamos fechados num casulo, como foram as sociedades antigas, não é? Hoje, com esta aldeia global, conseguimos ver outras realidades. A juventude, as gerações crescentes vão vendo outras realidades pela mídia, que lhes chega porta adentro, via televisão, via internet. E então a ideia é sempre comparar com outras latitudes. E então, quando se toma este parâmetro de comparação, se generaliza a opinião, principalmente no seio da juventude, de que não há liberdade de imprensa. Mas creio que devemos fazer jus à verdade e dizer que não é bem verdade, que não há liberdade de imprensa. João, deixa só que eu diga uma coisa. Eu estou na profissão há já algumas décadas, desde os anos 90, e quando me lembro do que nós fazíamos há 20, 25 anos atrás, claramente é uma volta de 360 graus. Claro, sim. Eu estou no mesmo clube, Ok, então seríamos desonestos conosco mesmo se disséssemos taxativamente que não há. Claro, eu entendo as expectativas, tenho essas perguntas todos os dias na sala de aula, nas redes sociais onde interajo. O João não disse, mas eu acabei de ser eleito recentemente presidente de Miss Angola e também intensifiquei um pouco mais a minha interação com certos públicos, e a questão que me é repetidamente colocada é esta: há ou não há? Há censura ou não há? Professor, por que isso não acontece? Por que aquele outro não acontece? Por que no Brasil é assim e aqui não é? Enfim, então, penso que respondendo diretamente ao internato que escreve, há alguma liberdade, mas convenhamos, devíamos ter conseguido melhores resultados. Cândido Teixeira, eu vou-lhe deixar também responder a esta pergunta e depois queria que você também respondesse a esta questão, que é a questão das gráficas para os jornais. Os jornais queixam, ou os donos de jornais ou os seus diretores queixam-se de que são, discriminados pelas gráficas. Eu sei que as gráficas dizem que não, que põem um preço e pagam ou não pagam. Qual é a vossa posição no sindicato sobre esta questão das gráficas? Elas são justas ao apresentar um preço? O Estado deve subsidiar isso? Mas comece pela essa questão da liberdade de imprensa em Angola. Bom, para poder tentar ser objetivo na resposta, o que eu iria fazer é, se olharmos para o ranking dos Repórteres Sem Fronteiras, se olharmos para os rankings dos Repórteres Sem Fronteiras, o que nós vamos ver é que Angola ocupa a posição 106. Se tivermos de comparar Angola com Cabo Verde, que é 25º, se tivermos de comparar Angola com a Namíbia, que é 23º,
Ghana, que é 30º, e África do Sul, que é 31º, obviamente que iremos concluir que Angola está ainda muito distante. E isso resulta exatamente de quê? Resulta, por exemplo, de um licenciamento de rádios não transparente, de uma legislação que é muito restritiva. A legislação, por exemplo, que consagra valores tão astronómicos que impedem, às vezes, que eu, a Mayra, o André Mussamo ou qualquer um de nós crie uma rádio, por mais instrumentos que tenha, não é possível, porque não temos capital mínimo. 750 milhões, qualquer coisa como 3 milhões de dólares para abrir uma rádio de âmbito local, 250 milhões, qualquer coisa como 8, 9 milhões para poder ter uma rádio de âmbito nacional, 800 milhões de kwanzas para eu poder abrir uma televisão. Portanto, todo este conjunto de fatores fazem com que Angola continue a não estar bem posicionado. A questão do acesso às fontes é uma situação tão gritante, que os próprios órgãos de soberanias, estou a falar da Presidência da República, a própria Assembleia Nacional, não são exemplos dessa matéria. Se olharmos, se sairmos de Luanda para as outras províncias, a realidade é muito agreste, porque aí quase que os governadores são absolutistas. Se olharem bem para os órgãos de comunicação social e acompanharem aquilo que são os conteúdos dos órgãos de comunicação social, tendencialmente os órgãos de comunicação social têm agenda, ou seja, todas as matérias são agendas oficiais. Porquê? Porque qualquer coisa irrita o governador. Qualquer coisa que não esteja dentro da agenda do governo local é suscetível de criar mal-estar entre o governo local e os jornalistas. Os jornalistas, por exemplo, que trabalham para órgãos privados das outras províncias, têm uma relação muito difícil com os governadores. E aí explica, e tudo isso explica exatamente a posição de 106 que Angola ocupa no ranking dos Repórteres Sem Fronteira. A questão das gráficas. Olha, a questão das gráficas tem exatamente a ver com... Nós herdamos um parque gráfico que era colonial, e nos últimos anos não há muitas gráficas que tenham existido. Terá havido eventualmente, se calhar, 5 ou 7 gráficas neste período, desde 65 até o período atual. A principal gráfica hoje que nós temos no país é a Damer, que faz parte, que é mesmo dos acionistas do grupo, por exemplo, da Média Nova e tudo o resto, mas é uma gráfica que também faz preços porque é muito solicitada, ok? É muito solicitada e por conta disso faz preços que entende que tem de fazer, ou porque eventualmente não quer trabalhos de menor, de poucos orçamentos, ou exatamente porque entende que algumas vezes imprimiu jornais, mas estamos aqui a dizer que a importação do papel, e aqui um exemplo concreto para podermos ser um pouco justo com aquilo, o Jornal O País, que faz parte do mesmo grupo de acionistas que detém a Média Nova, por exemplo, deixou de sair em papel porque não é capaz de continuar a sair em papel porque o papel é caro. Porque não há isenção na importação de papel. Ora, se não há isenção na importação de papel, isso obviamente tem reflexos no custo, dos jornais. E quantos jornais hoje, por exemplo, imprimem? Muitos jornais que existem em Luanda hoje imprimem qualquer coisa como 50, 100 para apenas dizer que existe. Ok? Não são capazes de viver, e às vezes têm algum compromisso com alguém que publicita, e para cumprir isso imprime 100 jornais, mas 100 jornais nem sequer é suficiente para um bairro. Nós somos em Luanda. Em Luanda estamos a falar de quase 10 milhões de habitantes, quer dizer, nem o próprio jornal de Angola, que é um jornal público, é capaz de imprimir 50 mil exemplares. Portanto, a situação é crítica, por isso é que a lei de imprensa impõe ao Estado a obrigatoriedade de criar uma lei de incentivos, exatamente para acudir a todas essas situações. Muito bem. André Mussamo, eu tenho aqui mais perguntas, mas antes disso, eu queria que você abordasse esta questão que o Teixeira Cândido referiu, que é esta questão da dicotomia, creio que é assim que se diz, entre Luanda e o resto do país. Pelas conversas que nós temos regularmente com os nossos correspondentes e com pessoas das províncias, se sai de Luanda, quer dizer, é a rádio oficial e mais nada. Como é que você vê isso? Olha, João, eu tenho uma experiência vivida em mim mesmo. Não é? Eu não sou propriamente um jornalista de Luanda. Eu vim a Luanda por circunstâncias, procurar melhor oportunidade de emprego, formação profissional, porque eu fiz parte da minha carreira na província de Kwanza Norte e sei muito bem a quantas velocidades andamos no país entre Luanda e o resto do país.
Teixeira disse muito bem, na província o governador é um pequeno presidente daquele território. Se quer que se fale no noticiário só das matérias do seu governo, há governadores que até há pouco tempo conseguiam fazer isto. Porque, infelizmente, nas províncias, até há pouco tempo que a Rádio Eclésia milagrosamente foi autorizada a estender o seu sinal às restantes dioceses para lá de Luanda, não havia alternativa. E, infelizmente, a maldade maior que se fazia ao público ouvinte é viciar as pessoas de que aquela que era a verdade era transmitida pela rádio pública, repercutida na emissora local do serviço público e ponto final. Eu mesmo, na década 90, correspondente do jornal Folha 8, levava exemplares de Luanda no meu carro, que já chegaram a ser apreendidos num controle de polícia, a pedido do governador, que considerava isto subversão. Então, dá para perceber como é que o país funciona. Isto ainda, estamos a falar das capitais de província, que são as sedes. Se estendermos o raio para os municípios, para as comunas, distritos e sanzalas, Angola dentro, a realidade é muito, muito pior. Eu, antes desta crise da Covid, tenho a prática de ir dar uma voltinha para lá, fora de Luanda. O jornal, por mais velho que seja, por todos levar um exemplar de jornal de há 6 meses, a gente a devorá-lo, a ler da capa, a última página, porque nunca mais tinham visto o jornal. Então, isto explica tudo, explica como se está a construir esta democracia nascente, que as autoridades vão enaltecendo, volta e meia vão dizendo que está em crescimento, que está a ser consolidada, mas é muito mais floreado do que propriamente realidade. Muito bem. Teixeira Cândido, tenho aqui 2 perguntas do Vita Benassi e do Kim Bota, e é sobre a mesma questão. Eles querem saber qual é a sua opinião sobre o programa Fala Angola, que, segundo o Kim Bota, terá sido retirada da programação da TV Zimbo. Bem, ele não diz diretamente isto, mas os dois indicam que teria... o Vita Benassi diz que foi encerrado por interesses políticos. Bom, João, eu estive hoje, por acaso, com o administrador da TV Zimbo, com quem abordei essa questão do Fala Angola, porque por hoje é dos programas que as pessoas, aquelas fundamentalmente que vivem nas zonas rurais, mais apreciam, porque reflete exatamente os problemas do seu dia a dia. Abordei-lo a saber qual terá sido a razão da suspensão do programa. Ele diz que foi uma questão estratégica, dado que tinha um apresentador, mas que depois não conseguiu, ou o apresentador pretendido não seria então o tal que iria continuar a apresentar, e por razão estratégica então estão a refletir. O programa foi a informação que ele nos apresentou. É verdade que o Novo Jornal noticiou exatamente esta pressão externa para que o músico Dog Murras, o Mortala Mohamed, não pudesse ter a apresentação deste programa. Todo mundo, oficialmente, a televisão não dá nenhuma explicação, e todas as explicações que tem, todas as informações que temos a propósito dessa situação são conversas de tentar ouvir, tentar checar, tentar saber desta ou daquela pessoa. É óbvio que, mesmo que hajam razões políticas, provavelmente só saberemos mais tarde, mas por agora a coisa está muito fechada, está muito entre os decisores. Pois, como eu disse, eu não estava bem dentro do problema e ignorei isto aqui porque não sabia o que era. Este ouvinte Kim Bota fala dessa questão precisamente do Dog Murras. É o ouvinte Edson Gamboa e ele pergunta qual é a opinião dos dois sobre a ERCA. Ele diz que o Edson Gamboa dá a sua opinião. Ele diz que, para ele, a ERCA é a pior coisa que existe no jornalismo angolano. É um órgão de censura que foi criado para destruir o jornalismo. Eu vou começar consigo, André. Olha, e talvez explicar um bocadinho, só muito curto, aos ouvintes que não sabem o que é o ERCA.
Pois, a ERC é a entidade reguladora da comunicação social. Uma, é uma figura que está prevista na nossa legislação e não será caso único Angola. Existem similares um pouco por outras latitudes e, portanto, não é bem um órgão para censurar na sua gênese, tal como diz o nosso internauta. Talvez o debate é sobre as atribuições que foram dadas à ERCA e a função e o papel que a ERCA desempenha na sociedade atualmente. As expectativas eram outras, naturalmente. E mais uma vez, a ERCA para nós é um bocadinho um copy-paste da entidade reguladora da comunicação social de Portugal, aliás, um pouco da nossa legislação, é um pouco inspiração portuguesa. E então, se compararmos a atuação da entidade similar, por exemplo, em Portugal, tem atribuições completamente diferentes das nossas. Mas o grave problema, o cancro para nós, na minha opinião, no país, é que somos uma sociedade excessivamente politizada. E isto, infelizmente, também atacou a ERCA. A ERCA é uma entidade que é formada na base da fatia da representação parlamentar dos partidos que participam das últimas eleições. E então, o órgão que temos atualmente é composto por uma maioria de representantes do partido no poder, penso que 6, Teixeira Cândido depois pode ajudar-me nisso, penso que 6, 5 indicados pelo partido e 1 indicado pelo Presidente da República, que para o nosso caso é o Presidente do MPLA, portanto é a mesma cor política, e depois os outros partidos indicam uma minoria, e as suas decisões são decisões colegiais, são tomadas por votação. E logo se vê a partida que qualquer decisão em oposição às vontades e os propósitos do partido dominante da nossa situação política nunca passaria porque está representado em maioria. Para mim, pessoalmente, acho que a ERCA um pouco perca de tempo, um pouco de jogar dinheiro ao vento, porque não vejo ação efetiva, tem uma função meio, não é carne, não é peixe. Há deliberações, há sanções previstas na sua própria lei, mas que na prática, na vida real da regulação do exercício da comunicação social no país, não vemos, não sentimos, e é mais um órgão para pagar alguns salários a uma dúzia de pessoas e que uma vez ao mês faz umas deliberações, distribui pelos órgãos e pouco mais. Então, penso que o debate é sobre que papel a ERCA está realmente a desempenhar na democracia angolana, nesta sua forma de bastante politização, com os partidos dominantes, mais uma vez a bipolarização entre as nossas duas maiores cores políticas também se reflete na ERCA. Então, esta é que é a verdadeira questão que está em voga, está em debate aqui no seio da sociedade angolana. Teixeira Cândido, eu queria que você continuasse a falar sobre esta questão, portanto, levantada pelo Edson Gamboa. E eu francamente, à distância, e vocês vão me perdoar isto, eu não vejo qual é o papel da ERCA. Se há leis garantindo a liberdade de informação, há um sindicato de jornalistas que, vá lá, pelo menos em teoria, aplica uma ética de jornalismo aos jornalistas, os próprios órgãos de informação deveriam ter a sua própria ética de jornalismo. Qual é o papel da ERCA e qual é a posição do sindicato quanto à ERCA? Bom, a ERCA é necessária hoje em democracias. A ERCA é uma entidade reguladora da comunicação social, como, por exemplo, temos as comissões de mercados imobiliários, temos para regular eventualmente o mercado da comunicação social. O maior problema que nós temos, ou a discussão que temos, é que a ERCA nem ser com problemas que o André Mussama acabou por sublinhar, dos quais a questão da composição, por um lado, mas mais importante do que isso tem a ver com as atribuições que ela não tem.
E a terceira questão tem a ver com os meios que a ERCA não tem. A ERCA não é capaz de encomendar um estudo de opinião, a ERCA não é capaz de encomendar, por exemplo, um estudo técnico para poder sustentar a sua decisão. Nas outras realidades nas quais nos inspiramos, uma entidade reguladora de comunicação social, por exemplo, tem o poder de partilhar o licenciamento de órgãos de comunicação social. Em Angola, o licenciamento de órgãos de comunicação social é uma competência da entidade governamental, quer dizer, do Departamento Ministerial. A ERCA devia ter, por exemplo, a competência de partilhar a responsabilidade da designação dos diretores dos órgãos públicos de comunicação, como acontece, por exemplo, numa realidade que nos é muito próxima, que é Portugal, onde a entidade reguladora de comunicação social participa, por exemplo, na designação, na nomeação do diretor da RTP e da Lusa. No caso de Angola não é. E por conta disso entendemos que é mais um law in the book, não é? Quer dizer, é mais uma intenção que na prática ela acaba por não ter grande expressão. É exatamente para dizer as outras realidades que também temos uma entidade reguladora social, é como se tivéssemos uma fotografia na nossa parede para dizer, ok, nós também temos isso que vocês têm lá, mas o que os outros lá fazem, aqui nós não fazemos. Qual é a solução? A solução é a revisão urgente da legislação da comunicação social. Há, aliás, um processo já em curso, iniciativa, obviamente, do Ministério da Comunicação Social, o Departamento Ministerial da Comunicação Social, para fazer essa revisão da legislação, das quais a questão da própria da entidade reguladora de comunicação social, a lei da televisão, a lei da rádio e uma outra legislação, por exemplo, a questão do próprio Estatuto de Jornalistas. Portanto, a discussão há uma unanimidade hoje de que é necessário fazer uma revisão para melhorar o pacote legislativo, entre os quais as competências, as atribuições da entidade reguladora da comunicação social. E mais importante do que tudo isso é que ela não tem orçamento, não é capaz, por exemplo, de se deslocar para as outras províncias, tem de andar atrás da Assembleia Nacional para ser disponibilizado. Quer dizer, é na realidade um verdadeiro ente nascido para morrer à nascença, passar do braço. Muito bem, parece que há acordo, portanto, entre vocês sobre a utilidade ou não da ERCA. Portanto, ok, eu agora tenho aqui uma pergunta de um ouvinte, que é o ouvinte Constantino Costa. E eu não sei se esta pergunta tem fundamento na verdade ou não, mas de qualquer maneira fica aqui. Eu quero saber o que é que vocês pensam pelo facto da TV e rádio, sempre que há painéis de análise, colocam analistas de partidos políticos para analisarem os factos e não pessoas que não são de partidos políticos. Eu vou começar consigo, André. Eu não sei se isto é verdade ou não, mas se é verdade, faça favor. Ou não. Ok, João. Na verdade, nos últimos tempos, há uma tendência da nossa mídia, particularmente a televisão, de chamar mais vezes representantes de cores políticas. E creio que esta pergunta do internauta terá sido motivada um pouco pelas recentes situações despoletadas na TV Zimbo, em que dois políticos aqui da nossa praça andam a degladiar-se num espaço de análise aos domingos, um a representar o MPLA e outro a representar a UNITA, e que já se fizeram piadas e comentários e críticas de toda a ordem e de todo tipo. Penso ser um pouco motivada por estas situações recentes. Mas também é prática no nosso mercado as pessoas serem chamadas para a televisão em função da sua, vamos lá dizer, da sua filiação partidária. Quase sempre, eu devo concordar com este ouvinte, que quase sempre a tendência é compor os painéis de análise de um pouco de tudo na base da perspectiva política. Portanto, e mais uma vez, infelizmente, é sempre equilibrar quando se chama alguém do MPLA, chamar alguém da UNITA. Claro, dou esta opinião enquanto consumidor de televisão. Eu também sento no sofá para ver os diferentes produtos que nos são oferecidos e às vezes canso-me de ver durante um semestre as mesmas pessoas, os mesmos comentaristas que falam um pouco de tudo e, enfim, há a tendência de perguntarmos, já não há mais gente, já não há sim. especialistas que possam
variar um pouco mais o lote de analistas, de comentaristas das nossas televisões. E nos aconteceu nos últimos tempos um fenómeno que se diz a boca pequena, é que quase sempre aconteceram situações em que determinados comentaristas que apareceram repetidas vezes na televisão, depois foram catapultados para cargos políticos, para departamentos ministeriais. O fenómeno ainda continua até muito recentemente. Não sei se há uma relação entre o comentário, a exposição na televisão e a nomeação para esses cargos, mas é visível e se podem contar exemplos palpáveis na nossa realidade de pessoas que começaram do debate da televisão, da análise ao final de semana e depois, passado algum tempo, nomeado para um departamento governamental, para a assessoria da Presidência da República. Então, como disse, comenta-se isto no seio da sociedade, porque é que tem de ser assim? Né? Nós que estamos em ambientes de maiores debates, no caso da academia, somos quase sempre confrontados com esta realidade, mas que não podemos explicar porque são decisões editoriais dos órgãos, devemos respeitar, acima de tudo, as decisões editoriais, mas é muito visível, de facto, esta tendência dos comentaristas serem uma espécie de residentes. Claro que essa figura existe noutras realidades, mas não é bem como acontece aqui entre nós, que é muito por tendência política. Quando se vai à televisão, acabam às vezes terminando numa briga, só falta a peleja, não é? Porque depois o debate desloca-se para pessoas, rebuscam-se, enfim, está a ser pouco saudável para a democracia. Pronto. Olha, Teixeira Cândido, o que eu lhe queria perguntar era, não sei se quer acrescentar alguma coisa a esta questão, portanto, que este ouvinte levantou, de que, porque eu tenho a dizer aqui, eu já agora dou a minha opinião também, é que é preso por ter cão e preso por não ter, não é? Porque a gente gosta sempre de saber quais são as opiniões dos partidos políticos, não é? Portanto, se há uma questão política em análise, é bom ter os representantes das duas maiores forças, o MPLA e a UNITA, mas ao mesmo tempo o que este ouvinte se queixa é que é sempre a mesma coisa, não é? E que não são chamadas pessoas de fora. Teixeira Cândido. Bom, eu sou forçado a concordar com o João e, na verdade, temos que fazer também uma pedagogia aos ouvintes que a comunicação social é um espaço público por excelência que deve estar aberto para todos os atores políticos e sociais. Não há nenhum mal, na minha opinião, convidar, por exemplo, dois militantes dos principais partidos políticos, porque, na verdade, é também uma forma é uma extensão, não é, do exercício político. Pois dizia eu que tem a ver com tudo isso. O que acontece é que as pessoas entendem que, havendo participação de políticos, isso pode redundar nas disputas partidárias. Não é a minha opinião. A minha opinião é que a sociedade civil tem o seu espaço. Por exemplo, as televisões têm promovido debates nos quais convidam académicos e os mais variados especialistas da sociedade civil, e os debates são semanais, nos mesmos termos em que têm semanalmente dois convidados nos seus principais serviços noticiosos, ou no final dos quais têm comentários. Eu entendo que é normal, e aqui não podemos sacar a responsabilidade aos órgãos de comunicação social. Há a responsabilidade, eventualmente, pela condução não a mais desejada pelos ouvintes, ou pelos telespectadores, ou pelos cidadãos, tem que ser sacada aos partidos. Mas isso nada a fazer. Quer dizer, as televisões e as rádios não podem deixar de convidar os partidos políticos simplesmente porque dois dos seus membros não tiveram a participação ou não tiveram a mais desejada performance. Eu entendo que é importante sempre conhecermos as opiniões dos partidos políticos sobre os mais variados problemas. Até porque é uma extensão do Parlamento, é uma extensão da política, porque se nós não conhecermos a opinião dos partidos políticos de maneira muito mais exaustiva sobre problemas transversais, será pior para o próprio cidadão formar a sua decisão. Portanto, na minha opinião, não podemos abominar o facto dos órgãos de comunicação social convidarem técnicos. O que nós temos de fazer é continuar a aplaudir, continuar a fazer críticas, de modo a que eles melhorem. Ok. Agora eu vou aqui, portanto, ao André Mussamo.
Este mesmo ouvinte, o Edson Gamboa, e ainda sobre essa questão da liberdade de imprensa, ele faz um comentário. Ele disse que depois, portanto, da saída de Eduardo dos Santos, do poder, do presidente Eduardo dos Santos, que houve realmente uma abertura na questão da liberdade de informação, mas que isso agora se está novamente a fechar, porque agora começam os órgãos de informação a ser mais críticos do atual presidente, João Lourenço. Portanto, o que ele diz é que houve uma abertura e que agora se está a assistir, vá lá, a um fechar dessa liberdade de imprensa. Isso é verdade ou não? Bom, penso que é uma percepção que teve do sentido de novidade. Claro que na mudança de uma pessoa para outra, naturalmente a novidade será sempre mais impactante. Mas penso que não terá mudado tanto assim. E o que está a acontecer agora é que, depois do presidente João Lourenço instalar-se, enfim, consolidar um pouco a sua posição, vai fazendo o seu trabalho bem à maneira tradicional da sua cor política. Este é que é o verdadeiro problema. O problema não está nas pessoas, o problema está na cultura política do partido em si. E é contra isso que devíamos lutar, enfim, criticar. Não, são muitos anos, exatamente. Exatamente, são muitos anos de uma cultura instalada e, como disse antes, na primeira parte do programa, a expectativa das pessoas é que tivéssemos, ao invés de estar a fazer uma corrida de fundo, fazer uma analogia com o atletismo, tivéssemos a fazer uma corrida de 100 metros, tanto a alta velocidade. Infelizmente, as vontades da elite política nem sempre coincidem com os propósitos, as expectativas dos eleitores, particularmente os mais jovens, que estes agora, com as novas tecnologias e com o uso das redes sociais, tornaram-se numa espécie da nova classe, massa pensante e crítica, e que se vai frustrando mais cada vez que se depara com uma realidade contrária aos seus propósitos. Então, eu não creio muito que se esteja a fechar o espaço, pelo contrário, penso que ainda conservamos o que foi alcançado com a chegada à Cidade Alta de João Lourenço. Foi um pouco esta mudança. Eu gosto muito de olhar para as mudanças que ocorreram, por exemplo, a nível dos órgãos públicos, que em épocas de Eduardo dos Santos é completamente proibitivo o que fazem hoje. Sabe-se que naquela altura até haviam pessoas, talvez por excesso de zelo das direções, haviam rostos proibidos para a televisão pública, para o espaço documentário na Rádio Nacional, que tão logo houve a mudança de inquilino na Cidade Alta, houve uma espécie de desbloqueio. E penso que ainda continuamos a viver esta realidade, mas creio que o nosso ouvinte deve estar com esta... Sim, sim. Olha, com esta andarmos a galope e não assim. Sim. Teixeira Canto, estamos quase a chegar ao fim, mas eu queria lhe dar uma oportunidade de falar desta questão. Portanto, o que este ouvinte tinha levantado, só para recordar, é que a opinião dele é que, depois de uma abertura inicial, vá lá, de um degelo, se está a assistir de novo ao congelamento. Não sei, portanto, o André diz que não concorda com isso, mas eu queria lhe também perguntar uma coisa que, vá lá, é mais de caráter pessoal. Eu não sei, você, claro, é um homem que lida como dirigente sindical, você lida com as estruturas do poder, digamos assim. Há diferenças nesses contactos, antes, depois? Sim, seguramente há diferença. Hoje há mais diálogo, hoje as entidades políticas estão mais disponíveis para ouvir e estão mais disponíveis para ceder. E um dos grandes exemplos, um dos grandes feitos de João Lourenço, por exemplo,
foi o facto de ter permitido a extensão da Rádio Eclésia. Uma situação que vinha há 20 anos. A Rádio Eclésia andou atrás disso há 20 anos. A Rádio Eclésia, como sabemos, foi encerrada em 1967, na sequência do 27 de maio, e foi reaberta, ressurgiu em 1997. De 1997 até 2007, a Rádio Eclésia sempre solicitou ao Estado a reabertura ou a extensão para as outras províncias. O certo é que com a chegada de João Lourenço entendia que não havia burocracia. E os órgãos públicos hoje estão muito mais plurais do que eram anteriormente. E hoje, mesmo em termos de segurança, por exemplo, quando os jornalistas reivindicam, quando os jornalistas apresentam queixa, a compreensão, a sensibilidade das autoridades é outra. Claro está que nós não vamos esperar que as autoridades nos deem tudo. Há aqui, de facto, uma porta aberta. Nós temos que forçar para que ela continue aberta e temos que estar todos dentro para que ela nunca mais volte a fechar. Porque a liberdade de imprensa, eu tenho de facto essa convicção de que ela não é uma coisa dada, é uma coisa mais conquistada do que nada. Mas, havendo essa predisposição do presidente João Lourenço, nós temos que agarrar nesta oportunidade e não permitir que a liberdade se volte a fechar, tal como foi nos últimos 38 anos. Os homens da informação sobre a informação, não é? Mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer porque fiquei com uma opinião mais aberta da situação em Angola. É sempre bom ter boas notícias, e a boa notícia que eu tirei de vocês é que há realmente, como eu já suspeitava, uma maior abertura, um maior degelo e uma maior liberdade. André Mussamo e Teixeira Cândido, muito, muito obrigado pela vossa participação. Esperemos que possam voltar aqui ao Angola Fala Só, talvez já na era PC, pós-Covid. Até a próxima. Muito obrigado. Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.